Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, professor Marcos Mello. Hoje nós vamos falar aqui aquelas datas que fazem aniversário, as chamadas efemérides. O que quer dizer isso? Os vestibulares, muitas vezes, cobram aquelas datas que estão, vamos dizer assim, fazendo aniversário. Então, um episódio que, por exemplo, faz 10 anos, faz 20 anos, geralmente esses números mais redondos, 50 anos, 100, 200, não é? Hoje eu escolhi justamente um de 100 e outro de 200. 200 anos de independência, vai fazer esse ano, e 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22. Geralmente, nas universidades, ocorrem palestras, seminários, enfim. Então, há uma grande discussão dentro da universidade sobre essas datas. São oportunidades que surgem para que os professores exponham trabalhos sobre o tema. Isso acaba influenciando a banca a fazer um questionamento sobre o episódio. Então, por isso, fiz essa seleção. No ano passado, nós estávamos fazendo aniversário de 30 anos da crise do socialismo. Então, em muitos vestibulares, por exemplo, apareceu esse tema. Então, nós estamos apostando que esse ano vamos ter também questões sobre a Semana de 22 e questões sobre a independência do Brasil. Então, trouxe aqui algumas considerações, algumas análises, para a gente ir lá para a prova bem preparado. Então, vamos lá? Efemérides. E a primeira delas, como eu tinha prometido para vocês, é falar sobre a questão da independência do Brasil. Só que eu queria, até estou colocando esse quadro para que vocês, para discutir esse quadro, porque muitas vezes também os autores, as bancas, usam imagens. Então, aqui não é só esgotar o assunto, mas também perceber possibilidades diferenciadas de um vestibular cobrar de vocês. Vamos supor que algum vestibular utilizasse essa obra. Eles podem utilizá-la para fazer alguns questionamentos, e você deve estar preparado para isso, para responder. Então, como eu estava dizendo, essa imagem não corresponde ao que realmente foi o chamado grito lá do Ipiranga, no 7 de setembro, por vários fatores. Pessoal, por exemplo, o Dom Pedro I, ele estava vindo de Santos, e nessas viagens, geralmente não se utilizava cavalos, se utilizava tropas de mula. Então, esses cavalos já, na verdade, mais uma visão, né, de enaltecer o evento. Os trajes, por exemplo, eles estão de branco, traje de gala. O vestibular mais crítico pode, eventualmente, fazer essa discussão com vocês. E você, como eu disse, está preparado para responder. É uma visão, né, todos os países, assim, não é o Brasil, não, né, porque às vezes tem gente que fala, não, poxa, mas a nossa história conta uma coisa no colégio, depois a gente vai ver, não é bem assim. Enfim, Napoleão, pessoal, né? Quando você vê as figuras de Napoleão, era um cavalo empinando, não é? Então, isso vem desde a antiguidade e não vamos dizer assim, uma falha nossa. O que seria possível na discussão aí? Olha, mesmo não sendo intenção muito do autor, mas mesmo intencionalmente, pessoal, ele conseguiu mostrar uma coisa. Eu vou até tirar aqui meu rosto para você ver direitinho. Olha, no nosso canto, então, esquerdo da tela, vocês estão vendo que tem uma pessoa, né, um senhor com uma carroça ali. Ele está olhando a cena. Então, por exemplo, isso pode eventualmente ser questionado. Ou seja, a nossa independência não teve participação popular. A nossa independência, diga-se de passagem, foi feita por um português de nascimento. Dom Pedro I nasceu em Portugal, veio para cá criança, mas nasceu em Portugal. Mas, como eu disse, mais importante do que isso, em termos de vestibular, em termos de questionamentos, é o fato, como eu disse, da não presença da população. Então, foram as elites, houve uma preocupação, inclusive, com uma ruptura mais radical, que colocasse em xeque alguns privilégios, como, por exemplo, a questão da propriedade, como a questão da escravidão. Então, as nossas elites tiveram todo um cuidado, inclusive
a escolha, vamos dizer assim, né, de Dom Pedro para conduzir esse processo foi feita justamente com esse objetivo, que a nossa independência fosse muito gradual e também, né, muito sutil, para não ferir como eu disse, esses privilégios que eles temiam que acontecesse. Outra coisa, em 1822, quando houve o Grito da Independência, muitos países, nossos vizinhos, da colonização espanhola, já tinham conseguido a independência ou estavam lutando por ela. Então, é um processo que você tem que entender, não é uma vontade pessoal, mas é o contexto histórico, é a chamada crise do colonialismo. Então, não foi só o Brasil, como eu disse, foi todo um conjunto de países que compunham também a América Espanhola. Começou, né, se a gente for pensar aí cronologicamente, com a independência dos Estados Unidos, 1776, depois vem a independência do Haiti, toma cuidado, é muito cobrada, mas não é o assunto de hoje, isso nós vamos abordar, já abordei também em outros vídeos, 1804, repetindo, independência do Haiti, e depois, nesse intervalo que corresponde ao avanço do Napoleão, certo? Que o Napoleão ocupa a Península Ibérica, no caso Portugal e Espanha, acontece o chamado processo de independência da América Latina, incluindo, como eu disse, a América Espanhola, que aí, pessoal, depois, se vocês quiserem, vocês podem procurar num livro, num site de busca, é mais ou menos entre 1808, que é justamente a data da invasão, né, do Napoleão na Península Ibérica. Então, se você pegar ali 1810, vamos arredondar, até 1823, por exemplo, um ano depois da nossa, praticamente todos os países latino-americanos conquistaram a independência, principalmente, como eu disse, as colônias portuguesas e espanholas. Então, tem muito a ver com a expansão napoleônica. Como eu disse, crise do sistema colonial, você lembrar que estava havendo, né, uma transição do capitalismo comercial para o industrial. Portugal e Espanha eram, então, potências em decadência, e, no caso, França e Inglaterra em ascensão. Então, os interesses, principalmente dos ingleses, pesavam muito, já que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, e eles precisavam de novos mercados. E o chamado pacto colonial, que caracterizou toda a Idade Moderna, todo o mercantilismo, não estava mais interessando aos ingleses. Eles queriam abertura de mercados. Por isso, até fazem pressão tanto para a abertura dos portos, onde começa, de fato, a nossa independência, porque, economicamente, nós começamos a comercializar com os outros, principalmente com os ingleses. Nós vamos falar daqui a pouco mais detalhes sobre isso. Então, se nós estamos comercializando com outros países, acaba-se o pacto colonial, que era uma das principais características do sistema colonial. Então, é isso que você tem que ficar bem atentos. E aí, como eu disse, retomando a ideia, a aristocracia rural brasileira, então, deseja essa independência de forma bem sutil, para que não comprometa seus privilégios. Tanto é que isso é muito recorrente nas provas. Nós conseguimos a independência política, mas a dependência econômica permaneceu. E pior, gente, a estrutura colonial, porque continuamos fornecedores de matéria-prima e consumidores dos produtos industrializados. Se a gente fosse até um pouco rigoroso, eu diria que nós saímos da mão dos portugueses para cair na mão dos ingleses, do ponto de vista econômico, óbvio, né? Então, pessoal, voltando à ideia, né, do quadro, que pode vir a ser especulado, você lembrar disso, um movimento, então, organizado pelas elites do Brasil, pela aristocracia, sem a presença do povo e garantindo interesses ingleses. Eu selecionei, pessoal, uma charge aqui, é de um vestibular bem antigo, mas eu acho ela fantástica. E mesmo sendo mais velhinha, mas ajuda a gente a pensar nisso. O que vocês estão visualizando? Eu até sugiro que, se você estiver assistindo posteriormente esse vídeo, você pare a imagem e, antes de eu começar a analisar, você pensar nas figuras, né?
Ou seja, eu vou dar uma dicasinha aqui, se você quiser fazer isso, né, você faz, que é o seguinte: analisa, por exemplo, as falas, analise as roupas das pessoas, de que grupo social provavelmente elas pertenceriam, e, como eu disse, principalmente, qual é o significado de cada frase aí, certo? E aí, como eu disse, se você quiser se dar uma paradinha, tenta fazer essa análise, que eu vou continuar e aí eu vou explicar. Então, se você quiser fazer esse exercício de reflexão, para o vídeo agora. Mas vamos lá, então. As pessoas, né, os personagens que estão aí, os que estão gritando "Viva a Independência", eles fazem parte da aristocracia rural brasileira. Por que eu estou dizendo isso e afirmando? Pelas vestes, não é? Eles estão vestidos como nobres. Vocês estão vendo pelas roupas. Então, eles estão festejando. Agora, lá na calçada, tem uma pessoa que aí nós poderíamos, né, então, chamá-la de povo, não é? As pessoas de origem mais popular, elas não sabem, é óbvio que é uma ironia, a mãe está dizendo assim, o que é, a filha, né? O que é isso, mãe? Ou seja, ela não sabe o que é independência. O que nós podemos traduzir disso? Que não fazia parte da discussão das pessoas, não é? Eles não foram incluídas nesse processo, né? E continuando, e aí a mãe diz o seguinte: deve ser um produto inglês. Essa frase, pessoal, também é muito interessante, como eu disse, para discutir esse processo de independência. Olha, deve ser um novo produto inglês. Então, como eu disse para vocês, a partir de 1808, com a abertura dos portos, começaram a entrar os produtos ingleses. Como disse, ficamos dependentes economicamente da Inglaterra, né? E daí essa expressão, né? Deve ser um produto inglês. Então, é uma charge muito interessante, caiu no vestibular, como eu disse, há muitos anos atrás, mas ela faz parte aqui do meu repertório quando eu falo de independência do Brasil, porque ela traduz e traz para a discussão muitos aspectos dessa independência. Tranquilos? Bom, agora, pessoal, eu queria analisar também, por meio de uma outra charge, uma questão também muito cobrada pelos examinadores, que é a questão da manutenção, eu falei, manutenção da estrutura colonial, não só do ponto de vista econômico, como eu disse, nas relações internacionais, que é a dependência da Inglaterra, como também da manutenção da escravidão, e, né, que foi pior ainda. Então, a nossa independência aconteceu em 1822 e a abolição da escravidão só em 1888. Então, permanecemos durante todo o primeiro reinado, regência e segundo reinado, praticamente inteiro, né? Tanto é que a abolição acontece em 88, 89, a proclamação da República. Então, tivemos todo o período imperial ainda com, né, com a mão de obra baseada no trabalho escravo. E aí, também, de forma irônica, os escravos, né, tem a charge aí, você está vendo, e um deles diz, olha, depois da independência, nossa vida melhorou um bocado. Então, lembrar, como eu disse, nessa essa imagem aí, essa charge ajuda a lembrar desse processo, né, de independência que não incluiu a maioria da população. Então, como eu disse, à medida que for chegando mais perto do vestibular, alguns vestibulares vão acontecer agora no meio do ano, outros no final. Com certeza eu vou voltar a esse tema, até porque eu também vou fazer uma aula específica sobre a independência do Brasil, sem necessariamente esse aspecto, né, da efeméride, dos 200 anos que está fazendo. Mas os que nós discutimos hoje são aqueles elementos que os vestibulares mais costumam cobrar. E, com certeza, eu acredito, vai te ajudar lá no dia da prova. Vamos passar, então, para o segundo tema? Olha, o segundo tema é a Semana de Arte Moderna de 22, que eu tinha, né, mais ou menos antecipado, está fazendo 100 anos, e eu não sei vocês, mas eu abro aqui o meu celular, eu ligo meu computador, tem alguma coisa sobre a Semana de Arte Moderna. Então, com certeza será especulado. Inclusive, já foi esse ano. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas questões.
Pessoal, a Semana de Arte Moderna, eu queria chamar a atenção de vocês que ela vai significar, no ponto de vista da cultura, aquela transição que estava havendo no Brasil, de um Brasil agrário, essencialmente agrário, exportador de café, que foi a República Velha, para a chamada Revolução de 30, que, como referência, vai ser o fim dessa República Velha, certo? E o início do governo Vargas, a diversificação da nossa economia, enfim. Então, o que eu quero que vocês, nesse primeiro momento, tenham bem claro isso. Então, vamos pensar em datas e referências para a gente se segurar. Como eu sempre falo, os portos seguros nossos. 1920 é uma referência, porque a Semana de Arte Moderna foi em 22. O que aconteceu 2 anos antes de 20? 1918, o final da Primeira Guerra Mundial. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, ou seja, entre 14 e 18, vendas de café, obviamente, despencaram. O mundo em guerra não ia ficar tomando cafezinho. E abriu-se uma oportunidade para o Brasil se industrializar. Então, nesse intervalo, cresceram muitas indústrias, ou seja, a vida urbana passou a ter uma importância maior na economia brasileira. E é justamente dessa transformação de um Brasil agrário para um Brasil mais urbano que surge a Semana de Arte Moderna. Porque você tem que estudar história, pessoal, assim. Você tem que fazer as associações. Se o Brasil era um país agroexportador, baseado principalmente no café, a população na zona rural, vocês concordam comigo que esse universo do mundo das artes plásticas, da literatura, parece que não combina, não é? Precisa haver a transformação, então, econômica, como eu estava dizendo, urbana, surgimento de uma classe média mais intelectualizada, para existir um clima para uma semana de arte, inclusive moderna, como diz o próprio nome. Vamos avançar mais um pouquinho aqui nessa questão. Vamos pegar a pintura, porque é aquilo que a gente consegue visualizar e eu tenho certeza conseguir aprender melhor o que nós estamos estudando. Surgiu a fotografia. Então, o que aconteceu? Muitos artistas pensaram, olha, se eu quiser a reprodução de uma figura, a representação da natureza, como ela é, eu tiro uma foto. Então, agora, eu não estou mais preocupado em retratar a realidade como ela é, mas como vai se mostrar para mim, né? Daí surgem até os termos que ajudam a gente a pensar. Impressionismo, expressionismo, surrealismo e assim por diante. Então, há uma ruptura na arte muito profunda na Europa, viradinha ali para o século XX. Se você fizer uma continha, 22, estamos ali na primeira metade do século XX, ou seja, estamos sofrendo os impactos de todos esses modelos, vamos chamar assim, estéticos, que na Europa já vinha se discutindo. Então, nós temos uma influência de fora. Só que é muito importante lembrar que não é uma cópia, não apenas uma influência. Vamos pegar aqui, olha, 2 exemplos para a gente pensar. Vamos voltar àquele que eu estava discutindo, olha. Então, olha, vamos observar essa obra da Anita Malfatti, uma das expoentes dessa Semana de Arte Moderna. Vocês estão observando? Como eu comparei, não é uma fotografia, não há uma preocupação em retratar a realidade como ela é, mas uma impressão ou uma expressão, enfim, pelas cores, pelo traçado, você percebe, então, uma influência de todo esse movimento que eu acabei de falar. Qual é um efeito comparativo? Às vezes as pessoas, nem todos, dominam essa linguagem das artes plásticas. Eu trouxe aqui 2 obras para a gente comparar. Uma mais tradicional, do nosso lado esquerdo, outra mais moderna, do nosso. Então, vocês estão vendo, o quadro da nossa esquerda, ele tenta retratar a realidade como ela é, correto? E do nosso lado direito, não. Há uma distorção, não, como eu disse, há uma preocupação em retratar a realidade como ela é. Eu fiz uma listinha das transformações e nós já vamos ler todas elas. Aqui é a mesma coisa, uma obra do Picasso,
um exemplo de cubismo, também uma figura, no caso, né, distorcida, há uma influência dessas vanguardas europeias, o quadro da Tarsila do Amaral também, né, a Bapuru, que também distorce. Só que você percebeu, tem um colorido brasileiro. Quando você bate o olho, se você voltar lá, ó, na mulata, se você olhar essa figura do Avapuru, você vai ver que é uma arte brasileira, certo? É o sol, são as cores, alguns elementos, mulata, no caso anterior, que vai deixar claro para a gente que trata-se de uma arte brasileira. Então, não é, como eu disse, uma cópia, é uma influência, mas de forma antropofágica. Essa palavra, pessoal, você tem que dominar o conceito. Olha, aqui está a lista que eu fiz. Então, olha, ausência do formalismo. Deu para perceber? Então, tanto na literatura quanto nas artes plásticas, por isso que eu gosto do visual, para você, como disse, visualizar, mas sempre deixando claro que na literatura também tem essa característica, então, a ausência do formalismo, que, no caso da literatura, vai se opor ao parnasianismo. Outra ruptura com o academicismo e o tradicionalismo. Também por isso fiz questão de colocar a obra para você ver, uma obra acadêmica, mais tradicional, e, portanto, a ruptura com isso. A influência das vanguardas, como também já falamos, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, a valorização da cultura brasileira, exemplificada no caso tanto das cores, o cactus, o sol, a mulata, a fusão de influências externas dos elementos, aí a antropofagia, porque, pessoal, o que é a antropofagia? A ideia cultural que é algo que vem de fora e você digere, e ao digerir, vem, ou seja, literalmente para dentro, né? No caso do nosso país, e você dá um verniz, um colorido brasileiro nacional. A liberdade de expressão, a linguagem coloquial. Então, tudo isso em literatura também se estuda. Agora, pessoal, você que está fazendo vestibular, eu sei que você tem uma preocupação sempre de como isso cai na prova. Então, eu trouxe um exemplo aqui, bem recente. Observe a charge publicada na primeira página da Folha da Noite. E aí, Semana de Arte Moderna de 22. Estás vendo, minha filha? Aqueles é que são os artistas. Coitados, não? Tão moços. Então, vocês estão vendo que na fala desse senhor há uma crítica, certo? Ele está dizendo, olha, eles são tão moços e fazendo uma arte tão horrível, sei lá, né? Uma arte ela, mostrando que não foi também bem entendido por grande parte do público, não estava esperando aquilo. Tudo que vem contra a maré e vem rompendo o tradicional, na maioria das vezes é visto dessa forma, correto? E aí vem, olha, as alternativas. Diz assim, ó, a charge está ironizando o quê? O atraso da arte brasileira em relação ao que era produzido no resto do Ocidente, a inexistência de preocupações entre os artistas da vanguarda com a cultura popular, a irracionalidade que caracterizava a produção dos participantes da vanguarda, o descompasso entre as propostas renovadoras da vanguarda e o gosto tradicional do público, e a formação técnica limitada dos artistas que não conseguiam obter efeitos realistas. Então, pessoal, olha, aí, eles não conseguiam obter, não, é que eles não queriam, né? A ideia, a proposta vem, por isso, não que eles não tivessem técnica para fazer, mas eles justamente estão querendo propositalmente romper. Então, qual dessas considerações aí você assinalaria como correta? O atraso da arte brasileira, ele está ironizando, né? O atraso da arte brasileira em relação ao que era produzido no resto do Ocidente. A B, né? Existia com a cultura popular? Não, existia. Vocês viram, inclusive, no exemplo, a mulata, né? Irracionalidade também não é.
Não é uma irracional, é muito racional, muito pensado, inclusive, de antemão, a proposta de romper com aquela, né, estética, como nós falamos. E aí fala o descompasso entre as propostas renovadoras da vanguarda e o gosto tradicional do público. Então, se você ficasse entre a A, que fala do atraso da arte brasileira em relação ao que era produzido, e a D, quando caiu, a maioria veio com essa dúvida, me trouxeram, né? Então, estou trazendo para vocês também. Você aí, se quiser parar um pouquinho para pensar, para o vídeo e aguarda, porque eu vou dar a resposta. É a D de dado, certo? O descompasso entre as propostas renovadoras e o gosto tradicional do público. Não pode ser A, porque é justamente essa semana que está colocando, vamos dizer assim, no mesmo patamar. Então, não seria o atraso, né, da arte brasileira em relação ao que era produzido no Ocidente. Deu para entender? Legal? Vamos ver uma outra aqui, discussão interessante. Essa caiu na Unicamp, é o autorretrato do Neri, um dos também representantes dessa Semana de Arte Moderna de 22. E eu vou aqui destacar, se a gente analisar um pouquinho antes, aqui, eu acho mais interessante do que ir primeiro nas questões. Vamos inverter um pouquinho a ordem agora, para você fazer junto comigo. Quero que você pense junto comigo. Você vai ver o seguinte, ó, lá em cima, tem como se fosse duas pessoas beijando o artista, já que é um autorretrato, mas, ao mesmo tempo, lembra duas montanhas, não é? Principalmente essa do nosso lado esquerdo, parece ali o Corcovado até, né? E se transformando no rosto de uma mulher. E do outro lado, a mesma coisa. Outra coisinha que eu queria que vocês observassem. Do nosso lado direito, esse rosto esverdeado, vocês estão vendo ali, muito tênue, mas vocês estão vendo a Torre Eiffel? Ele expressou literalmente aí em duas imagens, ícones desses dois países. Embaixo da Torre Eiffel, você está vendo que é um conjunto de prédios. E se você comparar com o lado esquerdo, você está vendo uma imagem mais brasileira, mais colorida, as casinhas baixas, coqueiro. Bem perto da mão do autorretrato aí, né, da mão no caso do artista, vocês estão vendo uma mulata. E se você comparar o tamanho da mulata com o tamanho do artista, olha, como eu disse, aquilo, né, que a gente acabou lendo juntos aí, a ideia de ausência de formalidade, romper com aquela fotografia que até então os artistas buscavam, retratar a realidade como ela é. E, pessoal, outros elementos da camisa quanto da calça, as pinceladas, as linhas são meio quadradas, não de formas geométricas. Enfim, então, todos são elementos que você poderia alencar como elementos do modernismo. Tem uma aula, aí você pode me procurar um vídeo com a resolução dessa questão aí, item por item. Aqui, como eu disse, é uma sugestão para ficar atento à Semana de Arte Moderna de 22, porque está fazendo aniversário e que provavelmente, né, vai aparecer em alguns vestibulares. E durante esse ano, aí sim, né, que vai se discutir muito sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Aqui, olha, só para não passar em branco, eles pediram para identificar cada um desses conceitos. Então, o tradicional poderia ser o autorretrato, certo? O moderno, a forma que foi pintado, sem formalismos. Local, você poderia assinalar a presença, por exemplo, dessas casas, dessa praia, são elementos locais, brasileiros, certo? E internacional, a Torre Eiffel, até do surrealismo, por exemplo, as montanhas ali virando o rosto, né, está indo um pouco para o lado do surrealismo, como eu frisei, a camisa, a calça, mais para o cubismo, enfim. Então, aí tem muitos elementos que poderiam ser assinalados.
Bom, se você também quiser, tiver interesse, você pode procurar, como eu falei nas minhas resoluções, está lá a resolução da Unicamp 2021, como eu disse, para o ingresso 22. Aí você vai ver, eu li, né, junto, fizemos a questão, o tópico A, o B, como eu disse, aqui tocamos nos pontos essenciais da Semana de Arte Moderna de 22, e eu trouxe aqui alguns exemplos para você ver como eventualmente pode aparecer. No final do ano, com certeza, voltarei a esses temas, e eu te aguardo aí. Se você chegou até aqui, é porque você gostou, você deixa um like, se inscreve no canal, que diariamente eu tenho novidades. Se você vai fazer vestibular ou se você é apenas um amante da história, também seja bem-vindo. Aqui a gente tenta também não ficar limitado à história, mas ampliar um pouco para a interpretação, tanto de texto quanto de imagens, e a gente amplia, às vezes, invadindo as praias aí, né, da literatura, da geografia, para tentar, então, ajudar você nesse empreendimento aí, que é o desafio do vestibular. Então é isso, pessoal.